Em um dos últimos podcasts, conversei um pouco com vocês sobre um tema, como eu falei, polêmico, que é sobre o papel da mulher, né, na sociedade, o papel da mulher dentro de casa. E aqui, nesse podcast, quero falar um pouquinho sobre energia feminina e masculina, porque, não sei se você vai concordar comigo no final, eu acho que a gente perdeu um pouco a mão e estamos masculinizadas demais. Vou te explicar o que eu quero dizer com isso. Não sei se você já ouviu falar, e provavelmente sim, né, de Yin e Yang. Yin e Yang nada mais representa do que a energia e o polo feminino e o polo masculino. Como tudo na vida, né, gente? A gente tem os dois polos. E dentro da gente, dentro de qualquer ser humano, inclusive dos homens também, a gente tem as duas energias, né? Tanto a energia feminina como a energia masculina. A energia feminina, que é o Yin, e a energia masculina, que é o Yang. Quando a gente fala do Yin, a gente está falando sobre a tranquilidade, sobre a sabedoria, né? Sobre a calma, sobre a leveza. E quando a gente tá falando do Yang, a gente tá falando da explosão, da execução, de botar a mão na massa, de ir pra fora, de fazer, faz, acontece. E o que eu vejo hoje? Por a mulher buscar essa independência que é incrível. Eu não tô falando, gente, que a mulher não pode ser independente, tá? Veja bem, eu vou ter que medir muito as minhas palavras aqui ao longo desse podcast para não ser mal interpretada aqui, tá? Mas eu acredito que nessa busca por independência, né, a mulher perdeu um pouco a mão. E ela foi demais. E eu me boto nesse lugar, como eu disse, eu tenho lugar de fala porque eu já passei por isso e decidi mudar, tá? E a mulher acabou indo muito pro lado da execução, muito pro lado do ir pra fora de casa, faz e acontece, bota dinheiro dentro de casa, essa energia masculina demais. E o que isso gera? E, gente, eu tenho visto isso em várias mulheres. Eu passei por isso. Fiz um curso recentemente que eu tava conversando com várias mulheres e todas, gente, sem sacanagem, todas falaram a mesma coisa. E talvez você que tá me vendo no YouTube ou me ouvindo no Spotify também passou pela mesma coisa, que é sobrecarga, cansaço, exaustão, burnout para algumas pessoas, crises de ansiedade, crises de choro por cansaço. Então, aqui nesse podcast, eu quero muito bater um papo com você para te fazer refletir. Será que você não tá na energia masculina demais? Porque, gente, o mundo, ele muitas vezes vem com essa cobrança, né, em cima da gente. A mulher tem que ser independente, a mulher tem que performar, a mulher tem que ir pra fora de casa, a mulher tem que trazer dinheiro, a mulher não pode depender do marido, a mulher não pode, e tem algumas vertentes, né, não pode nem deixar o cara pagar a conta, não pode deixar o cara abrir a porta do carro, não pode deixar o cara... Não! A mulher tem que fazer tudo. Aí pensa comigo, a gente tem zilhões de papéis na nossa vida, né? Esposa, se você é casada, maternidade se você é mãe, dona de casa, a gente tem que trabalhar, a gente é filha, a gente é irmã, Cara, são muitos papéis pra gente gerenciar que não dá certo no final das contas. Então, o que eu percebi? Não é nem bom a gente tá num polo demais, extremo, ou seja, nem a gente demais no Yang, na execução, faz e acontece, blá, 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 nem no Yin demais, né? Ou seja, aquela mulher que é muito passiva, muito tranquila, muito calma, leveza demais, porque a gente também acaba permanecendo ali na estagnação, na passividade, né? Na trava ali. Então, o que eu acredito? Que o melhor dos mundos é a gente buscar equilibrar esses dois universos, esses dois polos, essas duas energias. E a gente entender mais do que isso, que tem lugar pra tudo. Tem lugar que a gente precisa ser leve. Tem lugar que a gente precisa dar espaço ao homem. Tem lugar que a gente precisa buscar essa feminilidade que a gente perdeu. E tem lugares que a gente vai ter que fazer acontecer. Vai ter lugares que a gente vai ter que ir pra fora mesmo, que a gente vai ter que executar. Quando a gente fala, gente, dentro de casa, e eu acho que é esse o ponto-chave aqui também, e eu tenho esse lugar de fala realmente, porque, cara, eu passei por isso, como eu já contei pra vocês, eu passei pelo processo de burnout, né? Eu passei por crise de ansiedade, mas é porque eu tava nesse lugar de extrema execução, de extrema masculinidade, como eu falei em outro podcast também, de querer botar dinheiro dentro de casa a qualquer custo, de muitas vezes olhar pra maternidade e achar que tava me roubando meu trabalho, de não ter paciência pra sentar e brincar com a Marina, de não ter paciência para maternidade, de ficar irritada de acordar na madrugada para amamentar. E eu vejo muitas mulheres nesse lugar hoje. Não vai dar certo, vai pifar, gente. Não tem como.
Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não perder a dose. Eu acho que essa coisa da exigência demais da mulher de ir pro mercado de trabalho, a gente perdeu a mão, perdeu a dose. Então, como eu tava falando aqui, dentro de casa é ser feminina sim. É dar espaço pro homem te cuidar sim, cuidar de você, cuidar da família sim. É querer botar um vestido, é querer ser mais leve, é querer realmente cuidar de si, cuidar das suas unhas, cuidar do seu cabelo, ser feminina. E quando a gente vai para o mercado de trabalho, né, quando a gente vai para fora, a gente pode buscar essa execução. O que a gente não pode é deixar de procurar ter harmonia entre esses dois polos, essas duas energias. O que a gente não pode deixar é que o mercado, o mundo, as pessoas, as exigências falam que a gente tem ou deixar de fazer. Como eu disse pra você, eu tava fazendo curso esses dias, né? E tava conversando com uma das meninas que, inclusive, por coincidência, e nada coincidência, né? Na hora que eu fui sentar, sentei bem do lado dela. E ela tem uma menininha de 3 anos e um menininho de 1 ano, né? Então, bem similar aqui em casa. E a gente conversando exatamente sobre isso, ela falou, nossa, eu acabei me comparando com as outras pessoas, eu acabei me comparando com as minhas amigas que já tinham voltado a trabalhar, e eu comecei a ficar irritada e achar a maternidade um saco, porque eu não tava conseguindo trabalhar, eu não tava conseguindo produzir, eu não tava conseguindo... Pra quem que eu quero mostrar isso? Pra quem que eu quero provar isso, né? E o que eu gosto de falar, gente, é que a gente que sucumbe a essa cobrança externa. O problema não é do mundo. O problema não é do mundo. O mundo pode acelerar, o mundo pode querer viver a vida no 2.0 do WhatsApp, o mundo pode querer te cobrar. Tudo vai da sua reação a isso. Por isso que eu falo do mente lapidada. Quanto mais você lapida sua mente, você não deixa ser pressionada por isso. Uma mentorada minha, esses dias também conversando sobre isso, por isso que eu trouxe esse podcast, porque eu sei que muitas mulheres estão nesse lugar de sobrecarga, porque os polos estão aí, ó, totalmente alterados. Uma mentorada minha, a gente conversando sobre isso, ela me mandou mensagem perguntando o que eu tinha feito pra sair da crise de ansiedade. Muito do que eu falei pra ela, tô te falando aqui também. E ela falou, Lê, você não tem noção. Ela trabalha com marketing digital, né? E ela faz lançamentos e tudo mais. Cara, ela falou que chegou num ponto que ela mora nos Estados Unidos. Ela foi pro Colorado com a família pra viagem dos sonhos. Imagina a viagem dos sonhos. Ela foi com a família pra viagem dos sonhos. Chegando lá, olhando o Instagram, ela viu que uma concorrente dela estava fazendo lançamento também em viagem. E ela olhou e pensou, gente, eu posso fazer também esse lançamento. Ela estava com os 2 filhos, com o marido, na viagem dos sonhos. E ela pensou, eu acho que vai dar bom. Eu consigo, né? Na força do braço, acontece. Eu consigo fazer esse lançamento também. Aproveitar que eu tô aqui em viagem, vai ter engajamento, o story vai aumentar a visualização, vai ser top. Faço uma livezinha aqui, faço uns stories ali, dá pra fazer esse lançamento. E ela, obviamente, não fez só isso, porque não é sobre só a execução, a sua mente, a sua cabeça tava focada, né? A cabeça dela tava focada ali no lançamento, ou seja, resumo da ópera. Ela nem curtiu a viagem com os filhos, ela só pensava no lançamento. Voltou pra casa com uma ressaca moral, do tipo, cara, que bosta que eu fiz, né? Na viagem com a minha família eu queria fazer um lançamento, mas por quê, gente? A gente vai ter outro podcast que a gente vai falar sobre autoestima. Mas aqui eu quero voltar pro polo do execução, faz, acontece, cobrança externa. Cara, se eu não olho pra mim e vejo o que faz sentido, o que não faz sentido pra mim. Entender? Cara, eu tô num momento com a minha família de lazer, que eu posso me desplugar um pouco do Yang, né? Eu posso me desplugar um pouco da execução, do faz, acontece, tá tudo bem. E curtir a minha leveza, a minha maternidade, a minha tranquilidade, a minha calmaria com as minhas crianças. Eu acho que o que falta, gente, é buscar. Eu não acredito em equilíbrio. Eu acho que nunca você vai estar equilibrado nos 2 polos. Eu não acredito em equilíbrio na vida, mas eu acredito em harmonia. Só que eu acho que o primeiro passo é, depois de tudo que eu falei aqui, você parar e avaliar real, assim, a sua vida e falar, em qual polo eu tô? Será que eu não tô extremo demais no masculino também? De querer executar? E pra quem que eu tô fazendo isso? Pra que eu tô fazendo isso? Sai do piloto automático. Pra quem? Por que eu tô fazendo isso? Eu tô te falando isso porque eu me fiz esse questionamento. E eu parei pra analisar o que tem sido prioridade real na minha vida, como a gente falou no último podcast. O que tem sido prioridade pra mim? Por que eu tô com essa sangria desatada de eu tenho que trabalhar, eu tenho que botar dinheiro, eu tenho que fazer, Será que é uma pressão minha? Ou será que não é uma pressão do mundo que eu tô deixando me sucumbir?
Fica essa reflexão. Até o próximo podcast.